Olá, irmãos. Vamos dar início à nossa celebração, à nossa transmissão online. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Nos preparamos para estar aqui, adorando e louvando o nome do Senhor. É muito bom receber os irmãos a esta casa. Nós vamos falar com Deus. Deus, nós gostaríamos de te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Saímos, Senhor Deus, de nossas casas com o intuito, Senhor, de te adorar, de louvar o teu santo nome. Portanto, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para o louvor e honra e glória do teu santo nome. Portanto, Senhor Deus, venha nos visitar, Senhor Deus. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor Deus, sentir a tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, ser ministrados pelo teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, fale conosco. Senhor Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor Deus, se o Senhor tiver que curar, que o Senhor possa curar. O Senhor tem espaço para isso. O Senhor tem liberdade para isso. Se o Senhor quiser restaurar vidas, o Senhor também tem espaço para isso. Então, portanto, Senhor Deus, nós estamos, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Faça, Senhor Deus, conforme o teu querer. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus, te dando espaço para estar nesse lugar. No nome de Jesus, nós vamos contigo. Amém. Deus,
louvando e adorando o nome dele, com a canção Vou Te Alegrar. Essa música fala poder sentir o teu pulsar, meu coração bater ao teu, estar próximo de Deus. Esse é o nosso interesse, esse é o nosso intuito. Amém? Nós falamos assim?
Graças e paz, bom dia. Irmãos, a palavra de Deus diz no Salmo 57, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. Sob Tuas asas encontro abrigo, até que passem todas as calamidades. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor é quem te guarda, Ele é o teu pastor, é o teu guia, é o Senhor da tua vida, é o Deus da tua salvação, é o Senhor que tem misericórdia de ti, porque nada tem você, ou eu, ou nós a oferecermos ao Senhor, mas Ele deu tudo, nos entregou tudo, a vida do seu próprio Filho, do Filho unigênito. Vamos orar e agradecer a Deus, porque são as misericórdias dEle que são as causas de nós não sermos consumidos. Os nossos pecados ainda não nos destruíram e não nos destruirão, porque o Senhor Jesus morreu e riscou a cédula que pesava contra nós. O pecado que era nosso, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e está de pé à destra do Deus Todo-Poderoso, reinando de mar a mar, e o seu reinado nunca terá fim. Esse mesmo que ressuscitou dos mortos é a primícia dos que dormem, porque nós, os que cremos, ressuscitaremos também com Ele e estaremos nas regiões celestiais junto com o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado, porque as tuas misericórdias, sim, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, e é por isso que a vereda nossa, dos que somos justificados pela graça, ela vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. E o dia perfeito, Senhor, será quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, porque cremos e sabemos que o Senhor é a ressurreição e a vida, e ainda que nós estejamos mortos, nós vamos ressuscitar, como tu disseste a tua filha Maria e Marta, em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Marta te disse, Senhor, se tu estivesses aqui, tu disse a Marta, eu sempre estou convosco, eu sempre estarei convosco, ainda que estejam mortos, vocês ressuscitarão, porque como disseste, Senhor, ao teu povo, eu não sou Deus de mortos, mas de vivos. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. E Senhor, o inferno treme e sabe que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ainda que sejamos culpados e acusados, tu, Senhor, é a nossa sentença de absolvição. Glorificado seja o Senhor para todo sempre e por toda a eternidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
estamos seguros, nele nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança. O Salmo 116, a partir do versículo 1 e 2, diz o seguinte: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. O versículo que eu queria destacar é: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que a gente pode fazer para retribuir? Nada do que a gente fizesse seria suficiente para retribuir toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia de Deus pela nossa vida. Ele que tem nos guardado, Ele que tem nos sustentado. E o que nós fazemos aqui como igreja, nesse momento, como muito bem disse o Paulo na quinta-feira, não é devolver ao Senhor o fruto do nosso trabalho, é devolver ao Senhor o fruto do trabalho dele na nossa vida. Aquilo que Ele tem realizado em nós, aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E quando nós vamos dedicar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta nesse momento, nós estamos simplesmente declarando que reconhecemos que aquilo que chega da nossa vida vem das mãos do Senhor. E eu devolvo ao Senhor como uma forma de gratidão, de amor e de adoração a quem Ele é. Então, nesse momento, enquanto nós cantamos mais uma canção, deixe seu lugar, venha até aqui na frente e dedique ao Senhor parte daquilo que Ele tem te abençoado através do seu dízimo e das suas ofertas. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há
isso nós podemos estar aqui, Pai. Por isso nós podemos celebrar o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós só podemos fazer algo para abençoar o Teu reino, para fazer o Teu reino avançar. Porque primeiramente nós fomos abençoados pelo Senhor. E aquilo que nós fazemos é reconhecimento da bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, de nossa casa, de nossa família. Nós somos gratos ao Senhor. E te agradecemos nessa manhã em forma de adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz a todos. Eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Eu queria que você pensasse em relação a isso. O que é que tem guiado a sua vida? Qual é o poder que tem movido a sua vida, tem guiado a sua vida, tem controlado a sua vida? O fato é que tudo que se move no nosso mundo tem uma força motriz, algo que faz com que aquilo entre em movimento. Um carro, por exemplo, ele tem um motor que faz com que aquele carro se locomova, mas para que isso aconteça tem um combustível que é colocado nele para que faça o motor ter força suficiente para fazer aquele carro andar. Um prego que entra numa madeira, por exemplo, precisa de uma força para que aquele prego entre na madeira, que é a força do martelo, que faz com que aquele prego ele faça o caminho dele entrando na madeira. Ou seja, tudo é dirigido por alguma força. Tudo que se move no nosso mundo é guiado, é movido por alguma força. E a pergunta é, qual é a força que tem guiado a sua vida? Porque se a gente for parar para pensar, a nossa vida é guiada por alguma força em determinados momentos da nossa vida. Nesse exato momento, por exemplo, talvez a sua vida esteja sendo movida, guiada por uma pressão, por um problema, por uma enfermidade, por um desejo, uma ansiedade, a necessidade de cumprir algum prazo, a incerteza. Existem diversas circunstâncias que podem, valores, emoções que podem guiar a nossa vida, que podem estar guiando a sua vida nesse momento. Por exemplo, existem pessoas que são guiadas pela culpa. A vida delas é direcionada pela culpa. A culpa de algo que cometeu no passado, a culpa de um erro que cometeu. E assim, a culpa ela gera um sentimento de opressão na nossa vida. Porque a nossa vida fica paralisada por causa de um sentimento de culpa. E a gente, muitas vezes, existem pessoas que passam a vida fugindo do remorso, ocultando a vergonha. É fato que a nossa vida é produto do nosso passado, mas nós não podemos ficar prisioneiros às culpas dos erros que cometemos no passado. Mas existem pessoas que são guiadas pela culpa. Existem pessoas que são guiadas pelo rancor, pela mágoa, pela ira, pela raiva, e o coração delas fica guardando ressentimento de coisas que alguém fez para a vida delas lá no passado e não consegue liberar perdão. Alguém já disse que a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. A gente fica guardando isso, achando que dessa forma a gente vai atingir o outro, e quem se sai prejudicado somos nós mesmos. Muitas pessoas têm sido guiadas pelo medo, e o medo tem paralisado as suas vidas. Quantas pessoas deixam de viver sonhos, oportunidades, deixam de viver os seus ideais de vida por conta do medo, o medo de dar o próximo passo. Existem pessoas que são guiadas pelo materialismo e ficam buscando ter e ficam achando que quanto mais tem, quando eu alcançar isso eu serei feliz. A questão é que nunca quem é guiado dessa forma pelo materialismo nunca vai se encontrar satisfeito e sempre vai estar buscando algo mais e nunca vai estar satisfeito
plenamente. Existem pessoas que são guiadas pela necessidade de aprovação, sempre buscando a aprovação de outras pessoas, sempre buscando viver a expectativa de outras pessoas. E isso gera frustração. Isso gera a agenda da pessoa, a vida da pessoa é controlada pelo outro. E a pessoa vive para agradar o outro. E isso acaba fazendo com que a vida dela seja guiada em fazer algo que encante o outro, impressione o outro. E a gente vive uma frustração. E no final da nossa vida a gente vai percebendo assim que a gente viveu, não o que a gente deveria viver, mas a gente viveu guiados por outras coisas. A questão é que alguma coisa tem guiado a sua vida. Alguma coisa pode estar influenciando a sua vida, guiando seus passos, direcionando a sua vida, direcionando as suas decisões, direcionando as suas emoções. E nessa celebração eu queria compartilhar, através dessa mensagem, um tema que fala GPS, que é guiados pelo poder sobrenatural. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 8, um versículo muito conhecido, que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É interessante essa palavra, receberão, porque ela não tem a ver com algo que os discípulos de Jesus fariam naquele momento em que eles esperavam pela vinda do Espírito Santo, pela promessa. Era algo que o próprio Deus faria pelos discípulos. Receberão por quê? Porque Deus vai dar esse poder a vocês. Deus vai trazer essa capacitação a vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E qual poder? Qual poder é esse? Efésios capítulo 1, versículo 20 fala que poder é esse. Esse é o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. GPS, guiados pelo poder sobrenatural. O GPS ele faz parte da nossa vida. Antes a gente tinha um aparelho de GPS, hoje a gente tem aplicativos no celular que utilizam esse sistema de GPS, é o Global Position System, GPS, que é um sistema de posicionamento global. E como que o GPS ajudou a nossa vida, não é verdade? Alguém aqui já viajou para algum lugar tendo que olhar naqueles guias que vendia em banca de jornal? Alguém já viajou com isso? Que você virava o negócio para um lado, virava para o outro, tentava se encontrar e no final você percebia que aquilo ali, não fazia muito sentido no final, porque era muito difícil acompanhar aquilo. Eu viajei uma vez para o Espírito Santo com meu pai com aquilo, e era muito difícil. E o GPS ele veio para facilitar a nossa vida. Hoje a gente tem aí o Google Maps, o Waze, que nos ajudam muito no nosso dia a dia. De vez em quando alguns colocam a gente numa furada, mas assim, no geral, eles facilitaram muito a nossa vida, porque eles nos ajudam, eles direcionam, eles nos guiam quando nós estamos perdidos. Então ele nos guia a encontrar o nosso caminho. Espiritualmente falando, o que é que pode dirigir a nossa vida? O que é que pode direcionar a nossa vida? É muito interessante a gente pensar nisso, porque o início da caminhada de Jesus, no dia em que ele foi batizado, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E a partir daquele momento, a vida de Jesus ela foi guiada pelo Espírito. Ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Ao longo de todo o ministério de Jesus, nós percebemos a influência do Espírito Santo guiando a vida de Jesus. E a promessa de Jesus para os seus discípulos é que esse mesmo Espírito que guiou a vida de Jesus, guiaria os discípulos de Jesus, guiaria a igreja. E é exatamente o que nós percebemos no livro de Atos. O livro de Atos é marcado pela influência do Espírito Santo na vida da igreja. Por causa dessa influência, os discípulos, eles ensinavam uns aos outros, eles amavam, eles serviam, eles se doavam, eles pregavam, eles profetizavam, eles curavam, movidos pelo Espírito Santo. O autor Justo Gonzalez vai chamar o livro de Atos de Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, porque são os atos dos apóstolos realizados pela ação
do Espírito Santo. Então, a gente precisa ter a convicção de que o poder do Espírito Santo, o mesmo que estava sobre Jesus, hoje está sobre a nossa vida, guiando a nossa vida. E como que a gente precisa do Espírito Santo guiar a nossa vida? Como que a gente precisa desse poder guiando a nossa vida? Porque, irmãos, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente se deixar levar por outras coisas que guiem a nossa vida. É muito fácil a gente deixar que outras coisas direcionem a nossa vida, direcionem a nossa caminhada, direcionem a nossa dedicação de tempo, a nossa entrega, os nossos compromissos. É muito fácil sermos influenciados e direcionados por outras coisas. E essa influência do Espírito Santo, a gente perceber essa influência na igreja primitiva, ela é tão forte que o autor A.W. Tozer, ele disse que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja do Novo Testamento, 90% de sua ação cessaria de imediato. Mas se o Espírito Santo fosse tirado da igreja contemporânea, apenas 10% cessaria. É meio forte pensar nisso, mas às vezes eu fico pensando que, será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? O quanto tanto nós precisamos ser? O quanto nós precisamos ser de fato guiados pelo Espírito Santo? O ponto central é que nós precisamos crer que o poder de Deus está guiando a nossa vida. O dínamo de Deus, como a palavra grega diz, que é a palavra que originou palavras como dinamite, dinâmico. O dínamo se refere ao poder de Deus, que é um poder dinâmico, potente, forte, transformador. É o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho na nossa vida. Por isso que a gente, às vezes, se impressiona com a capacidade que Deus tem de transformar a vida das pessoas. Você já se surpreendeu com algo que Deus fez na vida de alguém? Você falou assim, não é possível, como que Deus conseguiu transformar aquela pessoa? É o poder de Deus, é esse dínamo de Deus, esse poder dinâmico, esse poder forte, potente, transformador, que transforma a nossa vida e que tem guiado na nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Esse texto, ele usa essa palavra, dínamos, falando desse poder de ação de Deus que está agindo na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 21 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Esse poder que está agindo em nossas vidas hoje é o poder que agiu trazendo Jesus Cristo dos mortos. É o poder da ressurreição agindo na nossa vida. E o que esse poder é capaz de fazer na nossa vida? O que esse poder é capaz de realizar na nossa vida? O que esse poder é capaz de moldar na nossa vida e guiar na nossa vida? Em primeiro lugar, esse poder de Cristo nos faz ter esperança. O poder de Cristo nos faz ter esperança. É notável que o mundo presente, o tempo presente, ele está com uma capacidade enorme de roubar a esperança das pessoas. A gente não precisa ir muito longe para ver como que as pessoas estão vivendo um tempo sem muita esperança. A gente, quando conversa com alguém, ouve alguém falando na rua, as pessoas conversando, falando do que a gente está vivendo, muito facilmente a gente vê que as pessoas estão sufocadas com falta de esperança. Nós vivemos um tempo, a gente já vivia um tempo desafiador, a gente já vivia um mundo desafiador, com muitas divisões, disputas, muito dinheiro na mão de poucos, muitas necessidades entre o nosso mundo, a misericórdia cada vez mais escassa. A gente já vivia um mundo complicado. E o tempo que a gente vive é mais desafiador ainda.
Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que a esperança ela tem andado sumida das ruas, ela tem andado sumida das praças. As pessoas elas têm perdido a esperança, porque de onde muitas vezes se esperava proteção, a gente tem visto opressão. De onde se esperava uma solução, vem a decepção. De onde se esperava motivação, vem desânimo. De onde se esperava honestidade, vem corrupção. De onde se esperava segurança, vem instabilidade. De onde a gente esperava boas notícias, surgem cada vez mais tragédias. Quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, a gente vê expectativas no cenário, vem uma bomba, uma explosão lá no Líbano, e a gente vê assim como que o tempo que a gente vive tem gerado tragédias e que tem tirado a esperança dentro de nós. Mas Deus ele colocou dentro de nós o poder para a gente ter esperança, para a gente sonhar, para prosseguir, mesmo nos ventos mais contrários possíveis. O apóstolo Paulo ele vai falar isso em Romanos capítulo 15, no versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, esse poder que pode fazer a nossa vida transbordar em esperança, mesmo em um mundo sem esperança. E eu, irmão, eu estou convencido de que só por esse poder a gente consegue de fato viver com esperança nesse mundo. Eu concordo com o pastor Antônio Carlos Costa, que fala que se não fosse o Evangelho ele já tinha pirado no mundo que a gente vive. É o Evangelho que traz a sanidade mental para esse momento que a gente vive, porque que tempo desafiador que a gente tem vivido, e o Evangelho ele pode trazer para nós essa esperança. O poder de Deus ele traz essa esperança aos nossos corações. Tudo estaria perdido se as nossas esperanças tivessem como garantia apenas as coisas dessa terra. O poder humano, a força do dinheiro, as articulações políticas. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. Fala: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ou seja, confiar, botar confiança, confiar somente aqui, colocar nossa esperança na humanidade. E é interessante que a resposta para tudo isso vem do Senhor. Em um tempo onde o povo estava muito mais comprometido e preocupado com as coisas desta terra, voltando as costas para Deus, o Senhor envia um profeta, o profeta Isaías, para dizer: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Para um povo que já andava sem esperança, o anjo do Senhor disse: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia. É a boa notícia de que a esperança não morreu. É a certeza de que a promessa de Deus não foi esquecida. É a certeza de que nós não fomos abandonados, nós não fomos deixados de lado. A promessa é de que o Deus Emanuel, Deus conosco, está presente e Ele não nos abandonou. E o poder dele está agindo em nossas vidas para trazer esperança. Esse poder pode nos trazer esperança. Nós precisamos nos apegar e confiar e deixar que esse poder ele direcione a nossa vida, para que a esperança não seja roubada dos nossos corações, para que a gente não seja guiado por outras coisas a não ser guiados pelo poder de Deus em nossas vidas. O Evangelho, então, é a esperança. O Evangelho é a esperança. O Evangelho é a esperança porque revela o plano eterno de Deus, que não pode ser frustrado.
O Evangelho é a esperança porque ele apresenta o caminho, a verdade e a vida. Ele traz o filho perdido de volta para casa, ele forma uma família de muitos irmãos parecidos com o Senhor Jesus. Ele afirma que nós somos amados de maneira intensa, real e eterna. Ele revela o fim, mesmo antes da história terminar. Ele mostra o maior problema da humanidade, o pecado. Mas ele aponta para a solução, o perdão completo em Cristo. Concede aos discípulos poder para viver neste mundo hostil, aponta para a eternidade, derruba os muros, constrói pontes entre as pessoas. O Evangelho é a esperança porque ele age em todas essas dimensões. E o Evangelho é a esperança porque ele é Cristo. Isso já seria suficiente, mas tem muito mais. E a gente pode desfrutar de tudo aquilo que nós podemos desfrutar na confiança do poder. Então, renove a esperança no seu coração. Deixe que a esperança seja renovada no seu coração. Basta você trazer à memória aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus já fez. Que quando a nossa esperança é renovada por aquilo que Ele já fez, nós podemos olhar para frente e saber que Ele ainda tem muito a fazer. Ele tem feito e Ele ainda tem muito a fazer. Então, o poder de Cristo nos dá esperança. O poder de Cristo também nos concede um coração de servo. O poder de Cristo nos faz servos. Efésios capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: deste evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Eu acho isso extraordinário. O poder que nos faz servir. É muito interessante isso porque a gente vive em um tempo onde o poder está ligado a ter outras pessoas me servindo. Eu ter outras pessoas que me servem. Eu tenho dinheiro, vou contratar um monte de gente que vão me servir. Só que o poder de Cristo agindo em nós, o dom da graça de Deus agindo na nossa vida, nos faz ministros, nos faz servos, nos faz servir e ministrar na vida de um dos outros. E o fato é que nós não nascemos servos, porque o pecado ele nos impede de servir. E muitas vezes, por conta disso, nós nos tornamos egoístas, voltando a nossa vida para nós mesmos. É muito interessante perceber como que Deus ele criou a nossa vida e moldou a nossa vida para que nós fôssemos servos. O plano de Deus é que nós fôssemos servos. No início da criação de todas as coisas, o que Deus ele nos coloca no jardim como mordomos, para cuidar daquilo que Ele criou. Ou seja, para servir a criação, para cuidar daquilo que Ele criou. Só que por causa do pecado a gente perde essa dimensão do cuidado e vai deixando-se de lado e nos voltamos para nós mesmos. Mas é muito interessante que o salmista, no Salmo 139, ele fala: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O salmista tem a convicção de que Deus o criou, Deus o moldou, Deus o fez da forma como ele é. E é muito interessante entender que Deus ele nos criou para que a gente fosse servos, para que a gente servisse uns aos outros. Nós não estamos nesse mundo só para extrair o que o mundo pode nos oferecer, mas nós estamos aqui para deixar uma contribuição através da nossa vida. João capítulo 13, versículos 14 e 15, diz o seguinte: ora, Jesus dizendo, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus foi servo. Jesus veio para servir. Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele veio em forma de servo, veio de forma humilde e serviu aos outros. Nesse contexto aqui, Jesus, ele lava os pés dos discípulos na chegada da casa. Imagina num ambiente onde não tinha carro, onde não tinha tênis, todo mundo andava de chinelo, andando nas ruas empoeiradas do deserto, chega numa casa para comer, todo mundo senta numa mesa que ficava assim, todo mundo próximo dos pés uns dos outros, que era uma mesa baixa, todo mundo sentado no chão em volta da mesa,
naquela época existiam escravos, servos, que ficavam na porta dessas casas para lavar os pés dos convidados. E nesse contexto aqui, quem toma essa iniciativa, quem faz isso é o próprio Jesus. Jesus, ele se ajoelha, pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ou seja, Jesus se faz de servo e fala que ele fez aquilo para deixar um exemplo. A gente precisa entender que o poder de Cristo agindo em nós, ele age para que a gente possa viver uma vida de serviço também. Servir sem interesses, servir de forma pura, entender que nós fomos formados por Deus para servir, para ministrar na vida de outras pessoas. A gente precisa entender que o serviço na nossa vida não é opcional, não é um encaixe na nossa vida, não é um encaixe na nossa agenda, mas deve ser o propósito da nossa vida. Jesus veio para servir e para dar a vida, e nós devemos seguir o exemplo de Jesus e viver essa vida de serviço. Tem uma história, uma ilustração que eu conheci uma vez que fala dos mares da Palestina. Não sei exatamente se funciona dessa forma, mas eu achei muito interessante a dinâmica. Fala que na Palestina existem dois mares, né? O Mar da Galileia e o Mar Morto. A água do Mar da Galileia é doce em seu interior e ao seu redor a vida é abundante. E o mesmo rio que alimenta o Mar da Galileia, ele alimenta também o Mar Morto, onde não há vida nem em suas águas, nem ao seu redor. E a pergunta que fica é: qual é a diferença? A água, o solo? A diferença é que o Mar da Galileia devolve a água que recebe do Rio do Jordão. A água escoa para outros rios. Enquanto o Mar Morto, por ficar abaixo do nível do mar, ele só retém. E ele vai retendo tudo que recebe de outros rios. E de tanto acúmulo de sais minerais, o seu leito e a sua água, o seu leito não consegue produzir vida, se tornou impossível. Ou seja, a ideia dessa ilustração fala que o mar generoso tem vida e proporciona vida, porque recebe vida do Rio Jordão e compartilha vida com os outros rios. E o mar egoísta não tem nada, só tem sal e solidão. Essa vida de generosidade deve ser um exemplo para nós. Essa vida onde a gente descobre o propósito da nossa vida quando nós entendemos que aquilo que recebemos deve ser compartilhado, deve servir para abençoar a vida de outras pessoas. O pastor Carlito Paz costuma dizer assim: olha, você estuda a Bíblia tanto, para quê? Para chegar no céu e dar aula para Jesus? Enquanto existem tantos irmãos perto de você que precisam ter mais conhecimento da Bíblia, estude a Bíblia e sirva outras pessoas ensinando a Bíblia. Ou seja, compartilhe aquilo que você recebe. Se você tem sido abençoado por Deus, se você entende que Deus tem abençoado a sua vida, se torne um abençoador também, servindo outras pessoas, Mas muitas vezes a gente pensa assim: poxa, mas será que eu consigo servir? Eu sou tão limitado, tão imperfeito, eu sou tão falho, eu não tenho tempo para servir, eu preciso estudar mais, eu preciso garantir meu futuro, eu tenho outras responsabilidades. Mas é muito interessante, eu vou só trocar o microfone aqui rapidinho. É muito interessante a gente perceber, e quem estava aqui quinta-feira vai lembrar disso, como que os homens e mulheres que foram usados por Deus na Bíblia eram exatamente como a gente. Exatamente. Falhos, imperfeitos, tinham suas limitações, mas mesmo assim se colocaram à disposição, disponíveis e foram usados por Deus. Abraão já era velho demais, Jacó era inseguro, José foi rejeitado, Moisés tinha dificuldade para falar, Davi teve um caso extraconjugal, Elias era suicida, Jeremias depressivo, Jonas era relutante, teimoso, João Batista era esquisito, comia grilo e andava como homem das cavernas, Marta era preocupada demais,
A mulher samaritana teve muitos casamentos fracassados. Zaqueu era baixo, Pedro era impulsivo e temperamental, Tomé era cheio de dúvidas, Paulo era um perseguidor de cristãos, Timóteo era tímido, e a Bíblia relata que esses homens, com as suas limitações, com as suas falhas, suas imperfeições, foram usados por Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se manifestou através da vida deles. Deus fez através da vida deles, e mesmo com as suas limitações, a gente precisa entender isso. Então, a gente não precisa colocar barreiras para o agir do poder de Deus através da nossa vida. A gente só precisa estar disponível. Deus só precisa de um coração disponível a servir, para Ele realizar algo. Então, o poder de Deus através de nossas vidas nos faz servos, Terceiro, o poder de Cristo nos faz forte interiormente. Efésios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala, olha, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo de vocês. E é muito interessante, quem que falou isso? O apóstolo Paulo é o autor de um versículo muito conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo se sentia fortalecido em Deus, interiormente, para enfrentar as situações da sua vida, sejam elas boas ou ruins. Paulo, ele se sentia fortalecido, porque a força dele era uma força no íntimo. Lá dentro, ele sentia Deus fortalecendo ele. Quando ele era perseguido, quando ele era preso, quando o agrediam, quando ele naufragava, quando ele estava na prisão, em todos os momentos, ele sentia Deus fortalecendo a sua vida. E essa força, irmãos, essa força, quando a gente se rende ao Espírito de Deus e é fortalecido no íntimo do nosso ser, ela nos faz também perseverar e ser paciente. O apóstolo Paulo também disse, Colossenses capítulo 1, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Nossa fonte para permanecer perseverantes e pacientes é o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas, de acordo com esse texto. E é esse poder que fortalecia a vida de Paulo diante das perseguições, diante das lutas, das dificuldades, das situações que ele enfrentava. Ele orava para que os cristãos fossem fortalecidos dessa forma, e ele entendia que era essa força e esse poder que fazia os cristãos perseverarem e terem paciência, esperar com alegria no Senhor, ser perseverante, não desistir e continuar e perseverar. Esse é o desafio. A gente perseverar, a gente se manter firme apesar das circunstâncias, apesar das situações. Mas assim, às vezes o peso é muito grande, né? E às vezes a gente se enfraquece. Às vezes a gente se sente fraco por conta das pressões, de tudo que a gente tem enfrentado. E o que a gente precisa fazer é aprender com Paulo. É aprender que, diante das situações difíceis, que a gente precisa ser fortalecido, a gente precisa orar, para que lá dentro a gente seja fortalecido. Já que aqui fora é só pressão, já que aqui fora a gente só enfrenta de circunstâncias ruins, a gente ora. Eu ainda tenho um ponto para falar, mas antes de falar o último ponto, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, porque eu quero, junto com você, orar exatamente nesse sentido, para que o Senhor possa nos fortalecer. Porque eu sei que nessa caminhada, nesse tempo que a gente tem vivido, alguns desanimaram, alguns se enfraqueceram, alguns esfriaram, alguns têm sentido a pressão desse momento, porque não tem como a gente não sentir a dor do momento que a gente está vivendo. E talvez, além desses momentos que a gente está vivendo, você tem vivido outras lutas dentro da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho. E o que você precisa é que o poder do Espírito Santo fortaleça o mais íntimo do seu ser, para que você continue perseverante, paciente, esperando no Senhor. Eu quero orar em relação a isso. Deus nosso Pai,
eu oro, Senhor, para, assim como Paulo, que o Teu poder possa fortalecer os meus irmãos. Aqueles que por algum motivo têm se sentido fraco, aqueles que por algum motivo têm se sentido desanimado, aqueles que por algum motivo desanimaram na caminhada, aqueles que por algum motivo pensaram em desistir, pular do barco. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar fortalecendo suas vidas nesse momento, trazendo, Pai, a sua esperança, trazendo, Pai, a sua força, trazendo, Pai, a memória deles, aquilo que o Senhor já fez e apontando para aquilo que o Senhor ainda pode realizar. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou de lado, e eu te peço, Pai, que o Senhor possa fortalecer os meus irmãos, os que estão aqui, os que estão acompanhando essa transmissão, que o Teu Santo Espírito possa estar fortalecendo as suas vidas, possa estar fortalecendo, para que eles sejam fortes, perseverantes e possam se alegrar ao esperar aquilo que o Senhor há de realizar, Pai. Eu não sei o que cada um tem enfrentado em sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. O Senhor conhece o coração de cada um deles. E eu te peço, Pai, que através do Teu Santo Espírito, a oração mais simples que eu posso fazer nesse momento, Senhor, é essa oração: Senhor, fortaleça os meus irmãos, aqueles que estão enfraquecidos, que a Tua força possa os fortalecer e que eles possam, assim como Paulo, declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E quinto, o poder de Cristo nos traz santidade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3: pelo seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos tudo o que precisamos para viver em santidade. Nesse mundo a gente só pode viver em santidade pelo poder de Cristo agindo em nós. Muitas pessoas acham que santidade se resume na palavra não. Muitas pessoas resumem santidade na palavra não. Eu não posso fazer isso, não posso ir naquele lugar, não posso me vestir assim. E os não só vão gerando angústia, sendo que o chamado de Deus para a nossa vida vai muito além dos nãos e traz muitos sims para a nossa vida. E a gente deve se concentrar nos sims, no sim que você deu para Jesus, no sim para o evangelismo, no sim para a bondade, no sim para a graça, no sim para a misericórdia, para o perdão. Jesus nos chamou para segui-lo e nós dissemos sim. Então, para andar em santidade, vencer as dificuldades da vida, nós precisamos entender que isso acontece segundo a palavra de Deus e do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala que o povo é derrotado por falta de conhecimento. E se a gente entender o significado da santidade, nós venceremos as dificuldades dessa vida. Interessante que quando o povo já estava no deserto após a saída do Egito, Deus ele orienta o povo para que construísse um tabernáculo, que era um templo móvel, e nele haviam inúmeros objetos que eram considerados santos. Eram cálices, lamparinas, garfos. E é interessante que a gente pode pensar assim: santidade tem a ver com perfeição. Só que, por mais capricho que tivessem feito aqueles itens não eram perfeitos. Eles não eram perfeitos em si. Por mais capricho na fabricação, eles não eram perfeitos. E talvez a gente pode pensar assim: então eles eram santos porque eles eram puros, 100% puros. Mas as peças não eram 100% puras com seus materiais de produção. Elas não tinham 100% de pureza. Mas a grande questão da santidade daqueles itens é que eles eram separados para algo. Eles eram separados para uso exclusivo de Deus. Uma das palavras de santidade é a palavra kadosh, que significa exatamente separado. É quando alguém separa algo para uso exclusivo de Deus, aquele objeto passa a ser santo. Aí a gente vai entender assim:
por que Jesus então era santo? Jesus era santo porque ele vivia exclusivamente para o Pai. E ele vivia em um relacionamento com o Pai. E as coisas aconteciam na sua vida e através da sua vida. Isso mostra pra gente que santidade não tem a ver com o nosso esforço próprio, mas tem a ver com o relacionamento com o nosso Pai. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus faz em mim. Não é pelo que eu posso fazer, mas é o que Jesus pode fazer na nossa vida. E os frutos da santidade, eles surgem de forma natural na nossa vida quando nós permanecemos em Jesus. Porque, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes a gente vê pessoas tentando buscar a santidade pelo esforço próprio e isso acaba criando personagens fakes. A gente vê pessoas que são personagens e que não conseguem ser honestas diante de Deus a ponto de mostrar as suas dificuldades e expor as suas dificuldades para de fato serem transformadas por Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida é fazer com que a mudança não aconteça de fora para dentro, mas de dentro para fora. Santidade tem a ver com as transformações que Deus faz aqui dentro, para que isso se expresse através das nossas atitudes. E a santidade é algo que acontece de forma natural na vida daqueles que se rendem completamente a Deus. Por exemplo, uma mangueira, ela não se esforça para dar manga. Faz parte da natureza dela. Um peixe não se esforça para nadar. Faz parte da natureza do peixe. O cachorro não se esforça para latir. Faz parte da natureza do cachorro. É algo natural, que surge na natureza dele. Aqueles que são nascidos de Espírito podem viver em santidade, porque a natureza de Deus está agindo na nossa vida. É algo natural quando a gente vive o relacionamento. As mudanças da nossa vida vão acontecendo quando nos rendemos completamente a Deus. E último, para terminar, o poder de Cristo tem mais para você, tem muito mais para você do que você possa imaginar. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. O poder de Cristo agindo na nossa vida mostra que Deus tem muito mais para a nossa vida do que a gente possa imaginar. Mais uma vez eu quero te lembrar, talvez você pensou muitas coisas para a sua vida. Você tem muitos planos, você tem muitos sonhos, você tem metas, objetivos, e não tem problema nenhum nisso. Mas eu quero te lembrar que Deus tem muito mais para você do que você possa imaginar. Deus tem muito mais para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Ele tem muito mais. E talvez você não consiga enxergar isso. Você não consiga enxergar o que Deus tem para fazer na sua casa, nos planos que você tem sonhado, no seu ministério, naquilo que você já realizou para Cristo na igreja, através daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você não consiga enxergar isso, mas apenas se renda ao poder de Cristo e entenda que Ele tem muito mais do que você possa imaginar. Se entregue, confie no poder de Deus agindo na sua vida, porque logo no início a gente lê o texto que fala: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O poder de Cristo na nossa vida nos faz viver o propósito de Deus, nos faz agir como testemunhas nesse mundo, nos faz viver o plano, o propósito de Deus nesse tempo, cumprir a missão que Ele tem para nossas vidas. E é exatamente isso que os discípulos de Jesus viveram. Atos capítulo 4, versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Após eles receberem o Espírito Santo, serem guiados pelo Espírito Santo, eles começam a falar e não conseguem deixar de falar de tudo aquilo que eles experimentaram em Jesus. E é isso que Deus nos chama para fazer. Deus tem muito mais para realizar em nossa vida
e muito mais para realizar através da nossa vida, sendo testemunhas dele nesse tempo. Para isso, a gente só precisa se render, se entregar completamente e confiar naquilo que ele tem para nós. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Através dessa mensagem, eu só queria que você saísse daqui lembrando de uma coisa: Deus, ele não nos abandonou, e o seu poder está agindo em nós, trabalhando na nossa vida, agindo na nossa vida, e tem grandes coisas que ele quer realizar em nós através do seu poder, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Não para que o nosso nome cresça, mas para que o nome dele cresça e o nome dele seja glorificado através daquilo que é realizado em nossas vidas. Eu creio, irmãos, que Deus tem grandes coisas para realizar na vida de cada um de vocês. Deus tem grandes coisas para realizar através desta igreja, com a atuação do seu poder, o poder dele agindo no nosso meio, o poder dele fluindo através de nossas vidas. E ele só precisa de uma coisa: uma igreja completamente rendida aos pés dele, uma igreja completamente entregue nas mãos dele. O mundo ainda não é capaz de compreender o que Deus é capaz de fazer através da vida de alguém completamente rendido ao Senhor Jesus, completamente entregue. Então se entregue. A gente precisa se entregar mais, a gente precisa confiar mais no poder de Deus agindo através da nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos cantar uma canção que declara exatamente isso. Nós estamos completamente entregues, completamente rendidos, para que o Senhor faça a vontade dele nas nossas vidas. O que tenho
diante de algumas situações é relacionada à fraqueza, né? Mas diante de Deus, quando nós nos fazemos fracos, é que somos fortalecidos por Ele. Quando nós reconhecemos o quão fracos nós somos, é que nós somos fortalecidos pelo poder dele em nós. E talvez você tenha se sentido fraco, talvez você chegou aqui nessa manhã se sentindo fraco, desanimado. Eu quero te dizer que através do poder dele você pode sair daqui fortalecido por ele, pronto para viver tudo que ele tem para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós nos rendemos a Ti, porque confiamos, Pai, nos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, eu creio, Pai, que o Teu Evangelho ele nos lembra, Pai, que a esperança não morreu, mas que a esperança para a nossa vida está em Cristo, na Sua obra, na Sua ressurreição. Senhor, a ressurreição de Jesus nos mostra que a morte não tem a palavra final e que ninguém coloca o ponto final na história que você está escrevendo, Pai. Por isso eu creio, Senhor, que nós podemos olhar para frente com esperança, porque o Senhor está escrevendo uma história em nossas vidas. Nós estamos escrevendo essa história juntos com o Senhor, Pai. Senhor, eu creio, Pai, que através do Seu poder, o Senhor tem muito a realizar em nossas vidas e tem grandes coisas para realizar através de nossas vidas também. Senhor, por isso nós nos rendemos, colocamos nossa vida diante do Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça, pedimos, Pai, que o Senhor renove a nossa esperança, pedimos, Pai, que o Senhor renove as nossas forças, pedimos, Pai, que o Senhor renove a nossa visão, pedimos, Pai, que o Senhor renove, Pai, a nossa expectativa no Senhor, daquilo que o Senhor pode realizar, Pai, que a gente possa, Pai, entregar a nossa vida completamente nessa celebração, Pai, nesse momento que nós colocamos a nossa vida em oração diante do Senhor, para que nesse momento a gente reconheça que nós somos fracos, nós somos limitados, mas o Deus Todo-Poderoso está agindo em nossas vidas. Senhor, nós nos entregamos, nós nos rendemos e confiamos naquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. Nós nos rendemos à Tua vontade, Pai, e oramos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, a sua família. Quinta-feira, 8 horas, 8 da noite, a gente está juntos aqui para a nossa celebração de oração, nossa reunião, nosso culto de oração. Se você puder, convida alguém, fala com alguém para estar junto aqui à noite. Você não vai estar aqui, mas você pode convidar alguém para estar aqui na celebração